Olá, queridos, tudo bem? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana, graças a Deus, olhando aqui para esse salmo tão maravilhoso e deixando ele ministrar a nossa vida, falar ao nosso coração, né? Essa palavra que nos traz, com certeza, muito ânimo, força, vigor, nos alimenta, nos exorta, nos traz paz, né? E tantas outras coisas que a palavra de Deus realiza em nós. Graças a Deus temos esse privilégio, essa oportunidade de olhar para a palavra dele, meditar nessa palavra e deixar ele falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, mais uma vez ele fale ao nosso coração nesse pedacinho do Salmo 23 que nós vamos ver essa semana. Nós vamos ver aqui o verso 5 do Salmo 23, se você estiver aí com a sua Bíblia e quiser acompanhar. Salmo 23, 5 diz: Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E como nós temos visto durante todas essas semanas, no Salmo 23, nós temos visto um paralelo, né, entre o que um pastor de ovelhas, no caso aqui Davi, ele fazia com o seu rebanho, e de repente Davi tem uma revelação. Olha como eu cuido dessas ovelhas. O nosso pastor, o meu Deus, cuida de mim. E aí então ele vai fazendo esse paralelo. E nesse texto também nós podemos entender que Davi, ele olhava para aquilo que ele fazia com o rebanho e entendia, da mesma maneira Deus faz comigo. Nós podemos entender, né, na nossa vida diária, que a vida, ela nos traz ferimentos, nos traz mágoas. Isso é viver, né? Eu acredito que ninguém está isento disso. Todos nós, se vivemos, né, se estamos vivos, nós estamos sujeitos a isso. A ferimentos, mágoas. E eu acredito que Davi, ele viveu muito, né? Estas coisas, a gente pega a história de Davi, ele passou por muitas frustrações, decepções, muita culpa, e aí, né, uma gama de sentimentos que nós estamos acostumados a ver na nossa própria vida. E Davi, ele olhou para aquele momento como pastor, né, e ele entendia que a ovelha, ela se feria também, ela se machucava. Uma pedra, por exemplo, muito afiada, escondida na relva ali, ou um espinheiro, podia machucar o focinho e ali infeccionar. De repente também, em algum lugar muito íngreme, que pudesse trazer alguma lesão, algum machucado à ovelha. E aí, então, no final do dia, o que o pastor normalmente ele fazia? E provavelmente Davi fazia isso. Quando eles chegavam ao aprisco, aquele rebanho todo de ovelhas, e elas iam entrando para passar a noite protegida no aprisco, o pastor, ele olhava uma a uma, né, se havia algum ferimento, se ela tinha se machucado no decorrer do dia. E se ele encontrasse algum ferimento, ele ia lá e passava um óleo, né, uma espécie de remédio, era um óleo, que ajudava a não infeccionar e cicatrizava aquele ferimento. Então, uma a uma, elas passavam pelo pastor e ele então dava uma olhada, se havia um ferimento, ele ia lá e cuidava daquela ovelha. Ele então passava um óleo naquele ferimento para que ele pudesse ser curado. E logo a ovelha ficava boa. E nós podemos entender também que nos nossos ferimentos, né? Que tipos de ferimentos? Todos eles. Nós podemos entender que o nosso coração, por exemplo, sofre tristezas, mágoas, frustrações, decepções. Às vezes a nossa consciência, né, ela dói. Até o autor ele comenta, né, que dói, parece que como um dente infeccionado. A nossa consciência, por culpa, por preocupações excessivas que nos trazem ansiedade
e aí então vão nos trazendo uma série de pensamentos que trazem medo, insegurança, e a gente vai se sentindo refém desses sentimentos, né? E aí então nós vamos sendo feridos no nossos sentimentos, feridos nas nossas emoções. Outras vezes nós nos sentimos cansados, desanimados, parece que o mundo é um mundo muito rude e cruel. Eu acredito que todos nós passamos por sentimentos assim. E a vida vai se tornando um peso insuportável em determinados momentos. Talvez num tempo como nós estamos vivendo hoje, um tempo tão desafiador, um tempo tão estranho, tão diferente, um tempo que nos traz, ou pode nos trazer, tanta insegurança, tanto medo, e parece que tudo está tão pesado, né? E aí aqui, nesses momentos, onde nos sentimos assim, nos sentimos feridos, nos sentimos cansados, desanimados, nós podemos olhar para o nosso terno pastor e saber que nós temos um pastor que compreende o nosso sofrimento, compreende aquilo que nós estamos passando, e ele vem ao nosso encontro para nos socorrer. Ele vem ao nosso encontro porque ele sabe que nós precisamos desse cuidado, precisamos desse óleo que cura, precisamos desse remédio que ele tem para curar as nossas emoções, os nossos sentimentos, as feridas que vão entrando na nossa alma, na nossa mente. E aí ele então vem para cuidar de nós. É interessante que nesse salmo Davi fala assim: unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ele não fala unge-nos, nos unge, né? Coletivamente, mas ele diz, ele me unge. Aqui nós podemos entender que durante o dia, o pastor ele cuida de todo o rebanho, né? Mas no final do dia ele olha um a um e olha de uma maneira muito particular como é que está essa ovelha, e trazendo para nós como é que está esse meu filho, aonde ele se machucou nesse dia. E aí então vem o nosso pastor e passa esse bálsamo, e passa esse óleo que nos cura, que nos traz alívio da dor. Então isso é muito reconfortante. Jesus, lá na frente, ele falou assim, lá em João capítulo 10, verso 3, ele, dizendo de Deus, chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Isso traz um conforto maravilhoso, de saber que Deus olha para todos nós. Ele olha para os seus filhos, mas ele também olha de uma maneira individual, particular, para mim e para você. Ele vem e fala, vem cá, filho, deixa eu dar uma olhada em você hoje. Deixa eu passar um bálsamo aqui, tirando esse sentimento que tem te trazido tanta dor. Deixa eu cuidar de você. Ele nos chama pelo nome. Nós, então, podemos entender que todo o poder desse Deus maravilhoso está à nossa disposição. Todo o cuidado desse Deus maravilhoso está à disposição da minha vida, da sua vida. Ele conhece cada um de nós de uma maneira muito íntima, muito particular. Ele sabe o que me aflige, ele sabe o que te aflige. Ele sabe o que aconteceu com você hoje, o que aconteceu com você ontem. Ele sabe o que tem passado pela nossa mente. Cada pensamento, cada sentimento, cada emoção não estão escondidas de Deus, pelo contrário, ele conhece. E mais do que conhecer, ele é um pastor amoroso que vem ao nosso encontro para cuidar de nós, para trazer esse remédio, para trazer esse óleo que nos unge, que nos limpa, que nos traz a cura. Graças a Deus por isso. Esse é o nosso Deus maravilhoso. É esse Deus maravilhoso
que Davi apresenta nesse Salmo 23:5. Vamos orar um pouquinho sobre isso. E nessa oração, coloca diante desse pastor maravilhoso, desse Deus maravilhoso, o sentimento do seu coração. Talvez você esteja passando por alguma dor, algum sofrimento. Ou talvez você esteja passando hoje por um desânimo, por um cansaço. Tudo está tão pesado, está tão difícil. Esse dia foi tão complicado. Apresenta isso para ele, porque ele tem esse óleo, esse bálsamo, esse remédio maravilhoso. E ele olha para nós de uma maneira individual. Não esqueça disso. Então ele conhece o que você passou. Ele conhece o que é a sua dor, o seu sofrimento. E ele tem o remédio certo para isso. Graças a Deus. Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Pai. Porque o Senhor é um Deus de amor, de bondade, de misericórdia. O Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. E como, Senhor, nós vimos nesse texto, não nos falta o remédio que precisamos, a cura que precisamos, o cuidado que precisamos. Muito obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso que vem ao nosso encontro para cuidar de nós. Senhor, olha para cada um de nós aqui. Olha, Senhor, agora para cada vida que está colocando diante do Senhor, Pai, o sentimento do coração, as preocupações, as dores, os sofrimentos, as angústias. E, Pai, nós cremos que o Senhor tem o bálsamo que nos cura de toda essa dor, que traz, Senhor, sobre nós a cura, que traz alegria, que traz um novo ânimo, que traz um novo vigor para nos levantar e nos ajudar a enfrentar, ó Deus, mais um dia, e outro, porque nós podemos contar a cada dia com o teu cuidado. Nós podemos contar a cada dia com a tua cura sobre nós. Muito obrigada por isso, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Continue aí meditando nesse texto. Eu creio que Deus tem muito, muito mais a falar, a ensinar, e que Ele ministre, né, o nosso coração nesse dia, nesse texto, para que nós possamos entender que nós contamos com esse Deus maravilhoso para cuidar de nós. Nós temos à nossa disposição esse Deus que deseja ungir a cada um de nós com esse óleo que cura. Que Ele nos abençoe, que você tenha aí um dia maravilhoso, um final de semana maravilhoso. E, em nome de Jesus, se Deus quiser, semana que vem nos vemos. Tchau, tchau.